Boa noite, doutora Valéria. Boa noite. Então, seja bem-vinda, doutora Valéria, que vai fazer a nossa aula de hoje. E agora o tempo é seu. E qualquer dúvida, qualquer pergunta, o pessoal pode ou mandar no chat ou levantar a mãozinha ali e fazer a pergunta. Peço novamente que todo mundo encerre seus microfones e seus vídeos, para não atrapalhar a aula. Obrigada. Então, boa noite. Primeiro, eu quero agradecer ao convite da Cecília, da doutora Noelle também, e quero parabenizar por essa iniciativa que é muito interessante. Eu acho bem legal para o crescimento do corpo clínico como um todo. Então, me pediram para falar sobre os critérios para internação na unidade de tratamento intensivo e antes eu queria começar falando sobre a definição e a finalidade da unidade de terapia intensiva, né? A, a unidade de terapia intensiva ela tem por finalidade, como o nome diz, o atendimento intensivo. Então, ela é especializada em, em pacientes que necessitam de monitoramento constante e intervenção médica imediata, né? Porque é um lugar do hospital em que a gente tem um médico lá dentro full time. Pessoas que precisam de intervenção imediata, nós temos um médico lá, né? A finalidade é a estabilização de pacientes, né? O principal objetivo da UTI é estabilizar os pacientes em estado crítico, garantindo que eles recebam os cuidados necessários para a sua recuperação e promover a recuperação do paciente, né? Além de estabilizar, é responsável por promover a recuperação do paciente em condições médicas graves. O nosso principal objetivo é devolver o paciente para sua vida da melhor maneira possível. As UTIs começaram a ser estabelecidas na década de 50 para oferecer cuidado pós-cirúrgico dos pacientes. Então, eram pacientes que precisavam de monitoramento intensivo e começaram a ser colocados numa unidade especializada. Com o tempo, a UTI foi evoluindo para atender uma variedade de doentes críticos, eh, abordando as necessidades médicas mais complexas, com suporte avançado e tudo mais, né? E foi incorporando cada vez mais tecnologias avançadas e melhorando o monitoramento e o tratamento do paciente. Acho que dentro do hospital, as UTIs são os locais onde existem a tecnologia mais avançada, dividindo isso, lógico, com o centro cirúrgico também. Bom, a o critério para a internação na unidade de tratamento intensivo, foi determinada por uma resolução do Conselho Federal de Medicina de 2016, foi publicada no Diário Oficial em 2016, e essa resolução estabelece os critérios de admissão e alta na unidade de terapia intensiva. Inclusive, o nosso protocolo, que ainda está em vigor, na Santa Casa, ele é baseado nessa resolução do CFM, que ainda está em vigor, não saiu nada mais recente em relação a isso. E, segundo essa resolução, nós temos critérios bem definidos para pacientes que vão para a terapia intensiva. No artigo 1º, ela já fala que as admissões na unidade de tratamento intensivo, ela tem que ser baseada no diagnóstico e necessidade do paciente. Então, é preciso que esse paciente tenha um diagnóstico
nem que seja presumido, e a gente saiba que a UTI possa suprir essas necessidades do paciente, né? Tem que ter também, levar em consideração os serviços médicos disponíveis na instituição. Por isso que a gente fala, às vezes, receber um paciente que precisa de algum atendimento que nós não temos na instituição, teoricamente, não poderia ser admitido numa UTI em uma instituição que não tem aquele recurso disponível para o paciente. Priorização de acordo com a condição do paciente, a gente sabe que o UTI tem limitação de recurso, tem limitação de leitos. Quantas vezes temos 3 pacientes e um só leito disponível, e a gente vai priorizar de acordo com a condição do paciente, e essa própria resolução, ela fala para a gente quais são essas condições, como a gente tem que priorizar, né? Lógico, a disponibilidade de leito, a UTI tem que ter o leito disponível, não dá para a gente improvisar leito na UTI. E leito de UTI, né, devido à sua função, a coisa que é inerente à UTI, ele quer dizer que eu tenho que ter funcionários, eu tenho que ter toda a equipe que pode atender aquele leito. Então, um leito de UTI não é só uma cama na UTI, também não é só uma cama com um monitor na UTI. Ela precisa ter o enfermeiro disponível para atender, ela precisa ter os técnicos disponíveis para atender, precisa ter o médico disponível para atender aquele leito, para tomar atitudes baseadas na monitorização, porque a monitorização sozinha não faz nada, né? E muito importante também, tem que levar em consideração o potencial benefício para o paciente com as intervenções terapêuticas e o prognóstico. O paciente sem prognóstico raramente deve ir para a UTI, só em algumas condições muito específicas. No artigo 2º, ele fala que a admissão na unidade de tratamento intensivo é de competência do médico intensivista, que vai levar em consideração, lógico, a indicação médica, e logo ele diz que a solicitação de vaga deve ser justificada e registrada no prontuário pelo médico solicitante. Tem que haver essa integração entre quem solicita e o intensivista aceitando esse paciente, como a gente já faz, e tudo isso tem que ser anotado no prontuário, né? As condições para admissão, está aqui no artigo 5º, é a instabilidade clínica, ou então seja, a necessidade de suporte para as disfunções orgânicas e monitorização intensiva em pacientes com prognóstico, né? Então, a gente vai levar a priorização na admissão da unidade de tratamento intensivo, na UTI, a gente tem que respeitar alguns critérios, né? Como eu falei antes, a gente tem, às vezes, o recurso é limitado, às vezes tenho 2, 3 pacientes candidatos e que precisam do recurso, e a gente tem que priorizar essa admissão respeitando esses critérios aqui. Isso está no nosso protocolo e eu achei interessante tocar, porque muitos colegas às vezes vão ver lá, prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3, prioridade 4 e 5. E às vezes acha que o paciente precisa muito e põe em prioridade 5. Na verdade, é ao contrário. O paciente prioridade 5 é aquele paciente que é meio moribundo, que não tem indicação nenhuma de ir para a UTI, a não ser que ele seja um paciente candidato vai entrar em protocolo de morte encefálica, seja um potencial doador de órgãos. Então, sempre a prioridade maior, o paciente que tem maior indicação, o que tem melhor prognóstico é o paciente prioridade 1. Então, são pacientes que necessitam de intervenções de suporte de vida, com alta probabilidade de recuperação e sem nenhuma limitação de suporte.
é aquele paciente jovem que sofreu um acidente, em que eu posso e devo invadir, fazer tudo o que é necessário e que ele tem condição de recuperação. Esse é o prioridade um. A prioridade 2 são pacientes que necessitam de monitorização intensiva pelo risco que precisam de intervenção imediata e sem nenhuma limitação de suporte terapêutico. O prioridade um é aquele que está ali imediatamente, ele já está precisando daquela intervenção. O 2 ele está provavelmente vai precisar rapidamente dessas intervenções e ele também é um paciente que não tem restrições. É um paciente que tem uma qualidade de vida anterior, que tem condições de superar aquele estado crítico em que ele se encontra, né? O paciente da UTI tem que ser o paciente com prognóstico, com capacidade de recuperação. O prioridade 3 são os pacientes que necessitam de intervenções de suporte à vida, mas com baixa probabilidade de recuperação, ou com limitação de intervenção terapêutica. Pacientes com doenças crônicas que apresentam alguma agudização, algum outro quadro agudo, mas que tem um quadro crônico que vai limitar as intervenções em relação a ele. E o 4 são pacientes que necessitam de monitorização intensiva, porque eles vão precisar de intervenção imediata, mas eles têm limitação de intervenção terapêutica. Então, são pacientes que podem até ter algum quadro terminal e apresentou um quadro agudo em que a gente pode atuar, mas tem aquele quadro terminal. Numa ordem, então, eu entendo isso aqui é uma ordem de priorização para eu poder alocar um leito para 3 pacientes diferentes. O Conselho Federal de Medicina dá essa orientação para que, sim, qual paciente que eu vou alocar o meu recurso. Então, nem sempre é aquele paciente que está mais entubado, que está com nora 50 ml hora, e que é um paciente que está num pós-operatório de um CA e que já tem metástase e que está ali, fez aquele quadro agudo, né? E eu tenho um IAM, que é uma bombinha relógio, está lá conversando, mas está em CLIP 2 ou CLIP 3, tá? Então, esse IAM tem prioridade em cima desse outro que está com 50 ml hora e que tem um prognóstico bem mais reservado. E o prioridade 5 são pacientes com doença em fase terminal ou moribundos, que não têm possibilidade de recuperação. Esses não são apropriados para admissão na UTI, a não ser que sejam potenciais doadores de órgãos, né? Eles podem ter seu ingresso justificado em caráter excepcional, né? Considerando a peculiaridade de cada caso. Às vezes, a gente consegue entender, há uma pressão familiar, um paciente que não tem a mínima condição de recuperação e é uma família pressionando. Se existe disponibilidade de leito, a gente pode até admitir por 24 horas para a família se acalmar, né? Mas, assim, no caso em que só tem um leito e eu tenho outras prioridades, então deve ser direcionado para aquele paciente que tem condição de recuperação. Então, os pacientes classificados como prioridade 2 ou 4, conforme descrito, eles devem prioritariamente ser admitidos em unidades de cuidados intermediários, unidades semi-intensivas, as unidades foram feitas para receber esses pacientes, né? E os pacientes classificados como 5, eles devem ser prioritariamente admitidos em unidade de cuidado paliativo. As decisões de admissão e alta em unidades de tratamento intensivo devem ser feitas de forma explícita, sem discriminação por questão de religião, etnia,
sexo, nacionalidade, cor, orientação sexual, idade, condição social, bom, enfim, qualquer outra condição que não seja exatamente o quadro clínico ou a capacidade de recuperação desse paciente. Hoje em dia, a idade já não é um fator limitante, nem é um fator que vai tirar a vaga de um paciente em detrimento de outro, talvez mais jovem. Se esse outro mais jovem tiver uma qualidade de vida anterior à UTI pior, tiver um prognóstico pior, e a gente tem um idoso com um prognóstico, com uma qualidade de vida boa e uma capacidade de recuperação, ele deve ser priorizado. Então, a idade já não é mais um fator, já foi alguma vez, mas já não é mais um fator de escolha de paciente, de priorização de leitos na UTI. Então, é, os critérios para alta. Tá, o paciente foi para a UTI e aí os critérios de alta são a estabilidade daquele paciente, a necessidade que levou ele para a UTI ter cessado. Então, se é um paciente que precisa de suporte hemodinâmico, manter pressão, já estabilizou, já não precisa de droga vasoativa, ou um paciente que precisava de suporte ventilatório e já não precisa mais, já está estável, são pacientes candidatos à alta. Ou, por outro lado, também aqueles pacientes em que a gente já esgotou todo o arsenal terapêutico, curativo, restaurativo, e ele não tem mais possibilidade de recuperação. Então, se ele pode permanecer no ambiente hospitalar fora da UTI de maneira digna, né, ele, junto com a sua família, a gente deve priorizar a alta da UTI nesses casos também, né? Conversar com a familiar e deixar o paciente ficar com a sua família, né? É, aqui, falando da unidade de terapia intensiva, é uma unidade dentro do hospital que fornece suporte vital avançado para pacientes considerados críticos e apresentam instabilidade em seus órgãos com risco de morte. Então, esses pacientes, quais são esses pacientes que vão precisar da UTI? São pacientes que precisam de suporte, intervenções como ventilação mecânica, hemodiálise, suporte hemodinâmico, aqueles que estão propensos à descompensação e requerem monitoramento constante, em aspectos como neurologia, hemodinâmica, respiratória e função renal. Esses são os pacientes com indicação de terapia intensiva. A gente sabe que a terapia intensiva é difícil a gente criar novos leitos, porque tem um investimento muito grande, precisa de capacitação da equipe, precisa de equipe adequada, né, para preservar a qualidade do cuidado dado ao paciente, né? Então, os pacientes que estão estáveis e necessitam apenas de um monitoramento, eles poderiam ser atendidos em unidade de cuidado intermediário, ou pacientes que estão mais estáveis e que talvez possam ser manejados em unidade de internação, eles deve ser considerado manter esse paciente nessa unidade, se houver condição, óbvio, né? É, a necessidade de internação na UTI, ela pode variar e frequentemente excede a disponibilidade de leito, exige definição de prioridade. Essas prioridades devem ser fundamentadas nos critérios clínicos, científicos e éticos, buscando o benefício, a justiça e, sempre que possível, respeitando a autonomia do paciente. Porque mesmo com tratamento em UTI, pacientes muito graves apresentam alta taxa de mortalidade e complicação. E isso a gente tem que respeitar, às vezes, é meio difícil aqui no nosso país uma família ou um paciente não querer ir para a UTI ou reconhecer que ele não tem recuperação. Isso acontece em outros países, mas no Brasil ainda não, e nós médicos também temos essa dificuldade, né? O Código de Ética Médica
tem essa resolução do CFM aí de 2006, não sei se vocês conhecem, é uma resolução que virou lei, ela é publicada no Diário Oficial com poder de lei. Ela permite que médicos limitem ou suspendam o tratamento, que prolonguem a vida, focando em aliviar o sofrimento, respeitando a vontade do paciente e do seu representante legal. É a resolução da ortotanásia, ou seja, morrer bem. Quando a gente trabalha em terapia intensiva, a gente tem que encarar isso, a gente tem que saber ver a hora que a gente perdeu também. E o Código de Ética Médica, ele reafirma essa resolução aí no artigo 41, deixando que o médico também decida se o paciente já não tem mais esforço que possa ser feito, oferecer cuidados paliativos, sempre respeitando, óbvio, a vontade do paciente. Se o paciente não tem condição, mas a família insiste, ou o próprio paciente quer, a gente deve fazer o que o paciente quer, lógico, sempre oferecendo a melhor opção, sempre conversando. Concluindo, os critérios para internação na unidade de tratamento intensivo, ela deve ser fundamentada, levando em consideração as necessidades do paciente e os critérios de avaliação. Os critérios de avaliação são essenciais, têm que ser claros para garantir que os pacientes se adequem à unidade de terapia intensiva. Tem que sempre lembrar que esse paciente, a unidade de terapia intensiva, tem que ter a capacidade, o hospital tem que ter a capacidade de oferecer o tratamento que aquele paciente precisa. Pacientes que apresentam problemas fora da capacidade do hospital em atender devem ser transferidos. Óbvio, pode-se até admitir ou como manter por um período transitório, mas o ideal é que nem se admita que esse paciente seja transferido onde ele possa ter resolvido o seu problema, né? Compreender os critérios de internação na UTI é vital para proporcionar cuidados intensivos que os pacientes precisam, não desperdiçar cuidados. Bom, gente, o que eu queria comentar era isso. A gente sabe que os pacientes que vão para a UTI são, a maioria, com problemas cardiológicos, né? Insuficiência cardíaca, arritmias cardíacas, infarto agudo do miocárdio. Esses pacientes normalmente precisam de UTI. Os problemas respiratórios, a síndrome do desconforto respiratório, insuficiência respiratória, doença pulmonar obstrutiva crônica, os problemas neurológicos, os AVC isquêmicos e AVC hemorrágicos, o estado de mal epilético, os convulsivos, e os casos de choque séptico são os casos de maior indicação de UTI, que é o que a gente vê numa UTI geral. E, bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Quero agradecer e estou à disposição se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida. Doutora Valéria, muito obrigada. Foi excelente. A gente que está do lado de cá, né? Na grande maioria das vezes pedindo uma vaga, muitas vezes fica inseguro, às vezes sabe que o paciente precisa, mas muitas vezes não consegue naquele tempo que a gente tem ali, ou às vezes até por inexperiência mesmo, compreender que síndrome é essa, que diagnóstico é esse, que precisa, né? E muitas vezes a discussão com o colega que está lá do outro lado da UTI também é importante. Muitas vezes a gente liga, discute o caso para ter uma segunda opinião, e às vezes não entra num consenso, né? Às vezes a gente quer uma coisa, o intensivista acha que não tem critério. Eu acho que isso é muito válido e saudável, principalmente para o paciente, né? Para que a gente possa entender e achar a melhor opção de tratamento para ele. Então, eu acho que foi bem claro, a gente conseguiu entender e conseguiu
muitas vezes compreender as negativas, né, mesmo que a gente esteja ali angustiado do outro lado com o nosso paciente. Então, muito obrigada mais uma vez. E se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aí agora. Todo mundo bem esclarecido. Eu queria só fazer um comentário. Aliás, eu queria pedir para a Valéria fazer um comentário, dar uma reforçada num quadro que, assim, primeiro parabenizar, porque foi ótima a palestra, né? Mas reforçar um pouco um quadro que a gente tem com muita frequência e vem às vezes de fora, até como vaga zero e tal, e mesmo aqui de dentro da cidade, que é o quadro de sepse. Se todo quadro de sepse precisa de UTI, é, assim, que intervenções podem ser feitas para evitar que esse paciente chegue à UTI, né? Assim, reforçar um pouco isso, porque é uma coisa que acontece com muita frequência, do paciente chegar com um quadro de sepse, e não, ou aqui, ou na unidade de origem, e ele acabar evoluindo para um choque séptico por falta de conduta no local de origem, e aí ele acaba entrando em choque séptico, aí sim ele passa a ter indicação de UTI. Eu queria, é uma coisa que às vezes que confunde com muita frequência plantonistas e tudo mais. Se você pudesse falar um pouquinho mais a respeito disso, eu acho bem interessante. Então, a sepse está até no nosso protocolo da Santa Casa de Sepse, que a sepse inicial, quando o paciente não está em choque séptico, ele chega e é feito aquele pacote inicial de ressuscitação volêmica, e você consegue atingir a meta inicial, ou seja, choque é igual a hipoperfusão, você consegue melhorar. Não chegar àquela hipoperfusão, o paciente estabiliza a pressão arterial, tá com o pé quentinho, o enchimento capilar tá bom, tá menor que 3 segundos, ele tá lúcido, ele tá conversando, já coletou os exames, entrou com os antibióticos, e naquelas primeiras 3 horas ali, 1 hora e meia, ele tá evoluindo bem, não necessariamente ele precisa ir para UTI. Né? Até tem lá os critérios de que quem vai para UTI e quem vai para a unidade de internação. O que chega inicialmente, você já faz a reposição de volêmica, faz todos os procedimentos para melhorar, e ele não melhora ou ele não recupera aquela disfunção, ou seja, ele chega rebaixado, sonolento, e meio hipotenso, aí você faz o volume, melhora a perfusão, melhora a pressão, e ele fica desperto, não precisou de droga vasoativa, óbvio, e ficou bem, esse paciente pode ser internado na unidade de internação, na ala, na enfermaria, né? Agora, se ele não recuperou parcialmente, ele melhorou, mas ainda está sonolento, não está urinando, não apresentou aquele quadro, sim, aí ele deve ir para a UTI. O mais importante de tudo é reconhecer o quadro de sepse. Quanto mais rápido a gente reconizadas rapidamente, para evitar que entre num quadro inexorável, num processo de morte, depois a gente não consegue reverter. A gente às vezes vê muitos colegas, as condições em que eles estão, mas que a gente nota, eles não, nem sabem muito bem o que eles estão solicitando, muito menos o que eles estão fazendo. Então, eles se prendem naquela coisa de pedir, pedir, esquecem de cuidar do paciente, né? Talvez um treinamento melhor desse tratamento inicial, talvez diminuísse a necessidade de terapia intensiva. A terapia intensiva, ela dá um suporte. Eu sempre falo para os familiares dos pacientes que é como se a gente pegasse um paciente e colocasse ele no colo e carregasse ele, suportasse ele, a pressão, a substituição renal, a ventilação mecânica, para que desse a ele remédios e desse a ele condições dele começar a melhorar
do quadro que ele se encontra. Então, o que a gente pode fazer é basicamente carregar o paciente no colo, mas ele tem que começar a melhorar. Quando a gente carrega, carrega e vê que ele realmente não tem como reagir, fica difícil. O pessoal está agradecendo e elogiando sua palestra no chat, doutora Valéria. Obrigada mais uma vez e a doutora Valéria vai ter outra oportunidade de conversar com a gente. Tem mais, acho que mais um tema, né, que a senhora vai compartilhar com a gente mais para frente. Então a gente vai conseguir se ver de novo. Até mais então, gente. Boa noite, obrigada. Muito obrigada, hein?